Sou Rick Shankman, diretor da Harper Capital, embaixador da São Paulo Tech Week e idealizador do São Paulo Innovation Summit 2018 dentro da São Paulo Tech Week. Eu sou Luiz Felipe Batista Luz, sou sócio fundador do Batista Luz Advogados. Estivemos junto com o Rick no SPIN 2017, do ano passado, e estamos de volta esse ano. Ô Luiz, vocês vão fazer um painel do teu, junto com a Wendy Warren, da Keystone Solutions, e o David Camerini, do Fox Grant Camerini, e vão discutir essa parte de internacionalização e de investimentos bilaterais e estruturas. Como é que você está vendo isso hoje, o movimento? O que você está vendo de interessante nesse mundo de tecnologia e inovação? Acho que demorou muito, mas hoje as empresas brasileiras, as startups brasileiras, as empresas de tecnologia, elas reconhecem que elas precisam sair do Brasil. Então aquela ideia de que o Brasil era um mercado suficiente para todas elas, eu acho que foi superada. E hoje toda empresa tem como ambição em algum momento explorar o mercado internacional, Estados Unidos, Europa, Ásia. Então todas as empresas, umas mais rápido, outras menos rápido, mas todas elas olham para esse potencial. E aí sair do Brasil não é uma coisa tão simples, porque você tem desafios jurídicos, você tem desafios tributários, você tem questões regulatórias, tem desafios societários, o que funciona muitas vezes no Brasil não funciona quando é uma estrutura internacional. Vai fazer uma captação fora do Brasil, você precisa ter uma estrutura específica para isso. Vai fazer desenvolver um negócio nos Estados Unidos, a tributação é totalmente diferente de fazer isso no Brasil, na Europa também é diferente. Vocês têm as questões de tributações que transcendem jurisdições, então tem questões de tratados internacionais, como proteger a propriedade intelectual em diferentes jurisdições. Então você precisa ter provedores de serviços especializados em mais de uma jurisdição, mas todos eles precisam ter um reconhecimento da importância do que é o outro parceiro, a sua contraparte numa outra jurisdição nesse negócio. Então a presença do David e da Wendy é muito bem-vinda, porque o David, com o escritório, como advogado especializado em direito internacional em Nova York, ele vê isso todos os dias. Empresas que saem do Brasil ou de qualquer outro país e levam seus negócios aos Estados Unidos. E a Wendy, com essa presença da Keystone em Bahamas e no Caribe de maneira geral, em várias jurisdições ao redor do mundo, ajuda os investidores e as empresas a identificarem as melhores jurisdições para usarem como plataforma para a expansão internacional. Então acho que é um assunto muito atual no Brasil e a presença dos dois vai ser extremamente interessante em termos de discussão. E você está vendo que o fluxo das empresas, a qualidade das empresas hoje, dos founders, dos empreendedores, você está vendo isso mudando ano sobre ano? Você está vendo que está melhorando o fluxo? O que você tem? Não, sem dúvida, eu acho que tem um amadurecimento do mercado. O empreendedor hoje normalmente não faz a sua primeira startup, ele provavelmente já passou por uma, às vezes por mais do que uma, às vezes já teve uma saída, então tem sim uma melhora de qualidade. De maneira geral, o mercado está mais amadurecido e especialmente esse tipo de empresa que olha para fora do Brasil, muitas vezes ele tem um empreendedor que nem brasileiro é, ou se é brasileiro ele estudou fora, tem uma carreira fora, ou pelo menos uma formação acadêmica fora. E também a presença de investidores estrangeiros é cada vez mais comum nas empresas brasileiras que alçam esses voos mais elevados e buscam mercados internacionais. E se você puder dividir com a gente, qual é o case mais interessante que você viu nos últimos 12 meses ou 24 meses? Tem vários, a gente passou por alguns processos de reestruturação internacional de grandes grupos brasileiros, de empresas de tecnologia brasileiras, que têm investidores fora do Brasil e cada investidor tem um veículo de investimento ideal conforme a sua própria jurisdição. E quando você combina tudo isso numa única entidade, é muito desafiador. Sempre. Você tem que identificar algum lugar que tem leis, que tem tributação que funciona bem para todos. Nunca vai ter alguma coisa ideal para todos, mas que pelo menos é aceitável por todos. Então a gente passou por alguns processos desses bastante recentemente. O M&A, esse foi um ano bom para M&A, a gente teve no Brasil várias operações interessantes de M&A.
de aquisições de empresas brasileiras por grupos internacionais e também grupos brasileiros adquirindo empresas fora do Brasil. Sempre essas transações cross-border são desafiadoras, né? Você envolve temas de legislações de mais de um país, às vezes temas societários, né? Sempre o trabalho de due diligence envolve mais de uma jurisdição, é um trabalho mais sofisticado. E outro assunto que a gente tem visto aqui com frequência é esse que eu comentei há pouco, de empresas brasileiras que saem do Brasil. Então a gente tem empresas de vários setores, várias verticais dentro de tecnologia, né? Games, até software, empresas, indústrias de software, né? Empresas que produzem software, saindo do Brasil, levando seu conhecimento, sua habilidade para outros países. E a gente tem enfrentado esses desafios que eu comentei há pouco e tendo que recorrer a escritórios e parceiros fora do Brasil. Você também vai fazer um workshop durante o evento? Sim, sim. Tem 2 assuntos que a gente quer explorar. São 2 assuntos muito densos, mas a gente quer, dentro do possível, abordar com o máximo de conteúdo que funcione para o público, né? O primeiro é a Lei Geral de Proteção de Dados, que talvez tenha sido o grande assunto aí dos últimos meses, dada a sua aprovação aqui no Brasil, depois da GDPR na Europa, e que deve entrar em vigor em 2020 no Brasil. Então, a gente tem aí o próximo ano como provavelmente o grande ano em que as empresas brasileiras têm que se adequar aos padrões de proteção de dados, segurança da informação estabelecidos pela LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E o outro tema muito atual, que já vem sendo cobrado há bastante tempo por vários setores da sociedade, e parece ter sido, hoje, o governo, de maneira geral, independentemente de quem que vai estar à frente do governo, tem uma sensibilidade ao tema, é o marco regulatório das startups. Então, tem algum tipo de nova legislação que funciona para o empreendedor e para as empresas do empreendedor, né? Então, isso já começou de alguma forma a acontecer em 2018, mas a gente acredita que 2019 vai ser o ano realmente de um grande divisor de águas nesse sentido. Interessante. E você decidiu empreender também? Sim, né? Sim, claro. Fala um pouco pra gente da tua empreitada. A gente convive com empreendedores todos os dias, então é natural que a gente acabe adquirindo essa paixão por criar um novo negócio, mudar o mercado, né? Mudar o mundo, essa visão de empreendedor. E a gente fez aqui uma startup, a gente incubou uma startup em Legal Tech, que obviamente é uma área muito próxima do nosso core business, né? da prestação de serviços jurídicos. E é uma startup chamada Lexio, que é uma Legal Tech focada em fornecer conhecimento, automação e gestão de contratos, especialmente para o empreendedor e para a startup. Então, o Lexio.legal é uma plataforma que já está no ar, ela está ainda ali em beta, provavelmente nas suas últimas semanas de beta, a gente vai torná-la totalmente operacional nas próximas semanas, mas que já pode ser utilizada, já funciona super bem e é extremamente eficaz no sentido de facilitar a vida do empreendedor, né? Fazer com que ele tenha a condição de ter um bom documento sem precisar gastar muito dinheiro com isso, provavelmente dinheiro que ele não tem. Então ele nem teria a escolha de gastar muito dinheiro, ele não vai gastar, ele vai ficar com documentos ruins. Então a gente oferece a possibilidade de uma forma simples, ágil, ele poder utilizar padrões muito bons de documentos e além disso descobrir quais são os documentos de que ele precisa. Muitas vezes ele nem sabe que tipo de documento ele vai precisar para começar a sua operação. Você vai fazer uma coisa especial para as pessoas que virem para o São Paulo Innovation Summit? Não, sem dúvida, a gente quer colocar um código especial para que as pessoas possam ali fazer uma experiência de usar o Lexio, terem uma experiência sem nenhum custo. Então a gente vai oferecer isso para as pessoas que forem lá ao Spin, especialmente aquelas que forem assistir a apresentação da plataforma. Você pode falar um pouquinho do escritório do Batista Luz, que dada a nossa convivência aqui em São Paulo, acho que é um dos escritórios que são mais arrojados e mais estruturados para o setor de tecnologia e inovação hoje. Você poderia explicar um pouquinho do escritório e o que vocês estão fazendo, o que vocês estão vendo e o futuro do escritório? Claro. O escritório foi fundado há 14 anos e há 10 nós decidimos que nós seríamos o escritório de referência para empresas de tecnologia no Brasil. Então a nossa ideia nunca foi ser um escritório de direito digital,
O nosso objetivo sempre foi ser um escritório full service, com atendimento em todas as áreas do direito empresarial, mas com foco em uma indústria específica, que é a indústria de tecnologia. Então, para a empresa de tecnologia, a gente entrega todos os serviços jurídicos que eles precisam. De coisas tradicionais, como assuntos tributários, assuntos trabalhistas, até coisas que são muito específicas de uma empresa de tecnologia, como, por exemplo, proteção de dados, venture capital, questões de direito digital, transações de tecnologia. Então, o escritório ele foi crescendo e foi se preparando, né, trazendo áreas, trazendo profissionais escolhidos no mercado, sempre com essa expertise de atender muito bem empresas de tecnologia em seus temas mais específicos. Luiz, muito obrigado pela parceria, pelo São Paulo Innovation Summit mais uma vez. Não tenho dúvida que a contribuição do escritório, a tua contribuição vai enaltecer muito o evento. Eu acho que dentro da constelação de palestrantes e tópicos que a gente está abordando, né, desde mercado financeiro, né, dos fundos, venture capital, até oportunidades para as empresas, né, esse lado, tanto regulatório quanto legal, é fundamental para todo mundo, assim, né, que as pessoas entendam, que tenham acesso a um escritório que nem o Batista Luz. Eu acho que o SPIN ele se constrói através dos parceiros que nós temos. E com certeza o teu escritório, você na Física tem sido um grande parceiro ao longo dos 2 anos, desses últimos 2 anos, e eu acho que a gente pode construir ainda muito mais. Então, venham ver o Luiz Felipe Batista Luz, venham conhecer um pouco mais do que é essas oportunidades de não só da parte regulatória, da parte de direito, mas também de entender um pouco mais de como que você pode internacionalizar as empresas, né? Muito obrigado pela parceria. Imagina, obrigado a você, Rick. Poxa, o ano passado foi um sucesso. Desejo que esse ano seja, ainda muito maior. O conteúdo sempre é incrível, então eu vou estar lá quando eu não estiver ali ajudando com palestras, com workshops, eu vou certamente estar assistindo, porque tem muita coisa interessante. Então também faço aí o convite para que todos venham ao SPIN, e certamente vai ter muita coisa bacana e muito assunto para a gente discutir. Valeu, cara. Valeu, obrigado.